Programa Nova Estela, Ciência em Debate, um programa que visa abordar a ciência segundo vários aspectos, vários enfoques, sempre trazendo um debate sobre o mundo contemporâneo, o nosso mundo tão pleno de ciência e tecnologia, e vamos, através de uma reflexão histórica, colocar a nossa ciência em debate. Programa Nova Estela Ciência em Debate, produzido pela TV PUC, através do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, um programa da PUC São Paulo, locado no campus Marquês de Paranaguá, pouco conhecido do nosso público, um campus voltado à área de exatas e tecnológicas, e onde nós desenvolvemos já há muitos anos o programa de História da Ciência. Vamos trazer aqui vários professores do nosso programa, cada um abordando algum aspecto da ciência, e hoje nós temos o professor Roberto Martins, professor convidado da Unicamp, colaborador do nosso programa de História da Ciência desde o seu início, e vai conversar conosco hoje sobre um tema bastante importante da ciência, da história da ciência contemporânea, século XX, 19 e 20, né, Roberto? E que, de certa forma, é parte da nossa cultura geral, da nossa cultura científica, mas que muitas vezes, aqui no Brasil, a gente tem uma certa carência de um conhecimento melhor da área. A área que eu estou dizendo completou o ano passado com muita festa, né, 100 anos da publicação da teoria da relatividade especial do Einstein, a teoria da relatividade, né? Então, eu queria que o Roberto introduzisse talvez o tema através da própria história da teoria da relatividade, né? A gente ouve falar muito do Einstein, o Einstein mostrou a sua língua numa oportunidade, essa foto acabou virando a marca registrada, camiseta, capa de fichário, enfim, muitas vezes até na língua do Einstein está lá o E igual a mc ao quadrado, né? A energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu tenho experiência nos cursos de graduação, Roberto, muitas vezes é a única fórmula científica que as pessoas conhecem no nosso mundo contemporâneo, e de fato eu acho que toda essa história do Einstein acabou marcando muito, né, a ideia da teoria da relatividade em torno da figura do papai, né, do grande pai Einstein. Eu sei que o Roberto tem uma visão bastante interessante, crítica em relação até a essa paternidade exclusiva do Einstein. Eu queria que você nos introduzisse um pouco nessa história fantástica aí do princípio do século XX, né? Até provocar, né, Roberto? As pessoas diziam no final do XIX que a física estava meio encerrando a sua carreira, né? Com a teoria mecânica clássica, desde Isaac Newton, o eletromagnetismo clássico com o Maxwell, junto, na hora que a gente fizesse lá os últimos acertos, a física estaria encerrada. E a gente vira o século XIX para o século XX, com a teoria da relatividade e praticamente ao mesmo tempo a teoria da mecânica quântica, e a física, todos os seus conceitos mais fundamentais são reformulados, revistos, repensados, né? Então não estava tão acabada como se pensava. Mas como é que é essa história aí, como é que o Einstein, e não só o Einstein, mas todo um conjunto de cientistas repensam a mecânica, repensam a própria noção de espaço e de tempo, né? A gente popularmente sempre associa a teoria da relatividade exclusivamente a Einstein, né? Parece que ninguém havia pensado nada, então surge alguém, talvez um extraterrestre caiu aqui na Terra, etc., com ideias totalmente diferentes e vai apresentar uma teoria nova. E nunca é assim no desenvolvimento da ciência. Qualquer trabalho científico importante, ele se fundamenta em uma porção de outras coisas que foram feitas antes. E a gente pode encontrar uma longa história de pesquisas relacionadas ao que o Einstein fez, principalmente nos 20 anos anteriores ao ano que a gente comemorou no ano passado, de 1905. Se o Einstein tivesse nascido 20 anos antes, por exemplo, ele não teria a menor possibilidade de, com a mesma idade, criar a teoria da relatividade. Faltavam condições, faltavam outros trabalhos que prepararam a possibilidade para a publicação dos trabalhos dele, né? Então, o Einstein foi colocado em projeção como um símbolo, né,
para representar essa criação de uma nova teoria, mas em torno dele existe uma quantidade enorme de outros pesquisadores que deram contribuições importantes antes e depois, né? Então você falou, por exemplo, esse aspecto do espaço-tempo, né? Então, ver o tempo como uma quarta dimensão. Isso não é do Einstein, é do Minkowski, que era o professor de matemática dele, né, na Politécnica de Zurich. E o Minkowski, vamos dizer, ele deu uma roupagem matemática à teoria da relatividade especial que o Einstein não tinha condições. É uma matemática um pouco mais sofisticada, que ele não tinha estudado, e que transforma, por exemplo, o estudo do eletromagnetismo numa teoria que lida com tensores, que são objetos representados por matrizes em matemática, e que utilizam um cálculo especial de transformação sobre o qual Einstein não tinha a menor noção, né? Que é justamente o formalismo de 4 dimensões. E quando o Minkowski propõe o eletromagnetismo sob essa forma, o Einstein publica um artigo criticando que aquilo lá era uma complicação inútil, mas é o que a gente estuda hoje em dia. Quer dizer, o Einstein não estava muito de acordo com aquilo lá, mas é o formalismo que a gente utiliza. E então, como essa contribuição do Minkowski, existem várias outras, tanto antes quanto depois de Einstein, que são fundamentais para constituir o que nós chamamos de teoria da relatividade especial. E, Roberto, para a gente entender, né, essa mudança, né, como você falou, do tempo se tornar a quarta dimensão, na verdade, ela pressupõe a própria geometria de 4 dimensões, né? Isso vem da onde? Quer dizer, a gente conhece, acho que todo mundo aprende na escola, tudo, a geometria tridimensional, né? Que, aliás, é a qual a gente se desloca, senta aqui na sala, tudo mais, olha para o canto das salas e vê a parede formando ali quase que os 3 eixos, né? E quando que surge? Quer dizer, como você falou, provavelmente também não é uma inovação do Einstein, né? Obviamente, pelo que você já nos explicou, mas quando que surge essas reflexões sobre geometrias não euclidianas, né? Não tridimensionais, né? Isso vai se desenvolvendo principalmente no século XIX. Procurando, a gente encontra coisas ainda anteriores. Quer dizer, um historiador encontrou na enciclopédia francesa do século XVIII um verbete sobre o tempo, em que fala que o tempo é uma outra dimensão semelhante às do espaço. Mas é uma coisa isolada, quer dizer, não era uma teoria Insight, né? que pudesse ser utilizada, né? Mas durante o século XIX, a gente tem primeiro um autor importante, um matemático importante, que é o William Hamilton. Ele vai desenvolver um formalismo matemático que é essencialmente trabalhar com 4 dimensões. 3 são o espaço, e ele sugere que a quarta, que tem que ser introduzida no formalismo, é o tempo, né? E é um formalismo, uma teoria matemática chamada teoria dos quaternions, que é um dos formalismos que pode ser utilizado para apresentar a teoria da relatividade. Não é muito usado. Ele é bastante pesado, bastante complicado matematicamente. E depois, no desenvolvimento do estudo de geometria no século XIX, as pessoas começaram tanto a suspeitar que havia possibilidade de teorias que contrariavam a geometria euclidiana, no sentido de que, em vez de a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, podia ser maior, podia ser menor, dependendo da geometria, mas também colocando mais dimensões, né? São 2 coisas independentes. Você pode colocar mais dimensões e mesmo assim você ter uma geometria semelhante à de Euclides, ou você pode, em 3 dimensões, ter uma geometria não euclidiana. Você tem autores como Hinton, que vai falar da 4ª dimensão e relacionar com o tempo em alguns pontos, né? Então, já existe gente brincando com isso, mas a gente não pode dizer que houvesse uma teoria física útil, a partir da qual você pode deduzir consequências
em que o tempo fosse a quarta dimensão. Mas tudo estava já preparado, o ferramental matemático e as concepções básicas já estavam preparadas no século XIX. Quer dizer, do ponto de vista matemático, a gente já tinha uma nova vertente quadridimensional. Já. Eu não sabia exatamente para que serviria isso. Esse é o tema. Não estava claro que era importante para o desenvolvimento da ciência você ter essa ferramenta, né? Então, havia até autores que estavam experimentando mudar um pouco a mecânica e o eletromagnetismo, introduzindo uma geometria não euclidiana. A gente tem, já no século XIX, vários autores que vão construir uma mecânica válida em espaços não euclidianos, em espaços onde não vale o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Não era uma coisa comum, era considerado mais como uma curiosidade, não se sabia exatamente se seria importante utilizar geometrias não euclidianas na física, mas já havia alguns autores trabalhando com o uso de geometria não euclidiana no eletromagnetismo e na mecânica, principalmente. Então, no caso da mecânica, o que se percebeu no século XIX é que era possível explicar, num certo sentido, as forças físicas, como se os objetos não estivessem submetidos a nenhuma força, mas estivessem se movendo num espaço não euclidiano. Isso é uma espécie de trailer do que vai acontecer na relatividade geral, em que, então, quando você vai descrever o movimento de um corpo, de uma partícula no campo gravitacional, você não fala de forças, você fala da deformação do espaço-tempo, mas a partícula, por assim dizer, não está submetida a nenhuma força. Ela anda no que ela acha que é uma linha reta. Só que essa linha reta é curva. Uhum. Daí que vem essas imagens, que nem o nosso cenário aqui, de que você tem uma massa e em volta tem aquelas linhas não é linha de força, porque não é força, né? Isso. Linhas de deformação do espaço. Um objeto vai chegando. É legal, isso o Mário Chambry gostava de brincar, né? Quando no princípio da mecânica, com Isaac Newton, algumas pessoas não queriam a noção de força, porque achavam que força era uma coisa misteriosa, tudo, mas naquela época não tinha solução, quer dizer, a solução foi a força gravitacional, e a relatividade acaba fazendo um zigue-zague na história, porque ela recupera Descartes, né, e outros pensadores que queriam uma física sem força. Roberto, uma curiosidade aqui, aproveitando o teu conhecimento da história da teoria da relatividade, né? No ano passado, durante as comemorações, a gente viu muitas exposições sobre o Einstein, extremamente bem organizadas, e aparecia um manuscrito de 1905, né? Esse manuscrito parece que está em Jerusalém, que foi leiloado ou comprado ao preço de ouro, né? E como é que é a história desse manuscrito? O Einstein guardou o manuscrito original para vender? Não, o Einstein guardou muita coisa, quer dizer, a gente dispõe de muitos documentos de antes de 1905, de 1905 inclusive, mas justamente o manuscrito do primeiro trabalho dele sobre relatividade especial não foi conservado. E então, depois, quando ele já era velho, um mecenas queria comprar esse manuscrito para doar, né, para a Universidade de Jerusalém, procurou o Einstein, e o Einstein disse, simplesmente eu não tenho esse manuscrito, eu não posso fazer absolutamente nada. Aí ele sugeriu, não, você pode fazer uma coisa, você escreve de novo o trabalho, né? E o Einstein concordou, era por uma boa causa, então ele se sentou, pegou o trabalho dele publicado e copiou o manuscrito, e dizem que de vez em quando ele fazia um comentário. Nossa, eu podia ter feito um pouco melhor essa frase aqui, né? Mas copiou como estava lá. Então o que a gente tem na Universidade de Jerusalém é uma falsificação que o Einstein fez do seu próprio manuscrito. Bom, ainda bem que foi o Einstein que fez, assim ela continua valiosa, né? Aliás, é interessante, a Universidade Hebraica de Jerusalém, né, acho que é 1925 que ela foi fundada, e é a época que o Einstein está na glória, né, convida o Einstein para ser o reitor, né, e ele fala que não, que ele está lá
já um pouquinho depois, quando ele muda para os Estados Unidos, né, por causa da guerra, e que ele está lá envolvido com outras coisas, tudo. Mas ele acaba tendo um apego grande com a universidade, Sim. até a marca Einstein, né, que a gente vê nas camisetas, tudo. Quem tem ela oficialmente patenteada, ele é um royalty da Universidade Hebraica, ele doou para a universidade, né. Mas voltando, Roberto, a essa problemática do nascimento da teoria, né, eu queria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, a relação das publicações de Poincaré, né, um outro pensador que ninguém quase conhece, né, e que, na verdade, eu já vi trabalhos do Roberto, reflexões, que ele praticamente publica até antes do Einstein, alguns dos resultados da relatividade restrita, né, antes de 1905, né. Como é que é a relação com Poincaré, como é que se dá isso? Foram esquecidas pessoas que tiveram um papel muito importante, né? E um deles é o Henri Poincaré, um matemático e físico francês muito importante do final do século XIX, início do século XX. Então, o Poincaré foi quem propôs com esse nome pela primeira vez o princípio da relatividade para os fenômenos eletromagnéticos, em 1900, né? E ele publicou uma série de trabalhos sobre o assunto e juntamente, principalmente com trabalhos do Lorentz, um físico holandês, aí também do mesmo período, o Lorentz e o Poincaré colaborando, eles chegaram a quase todos os resultados da teoria da relatividade especial antes do trabalho fundamental de Einstein de 1905, né? A teoria da relatividade incorporou alguns desses resultados. A gente fala até hoje em transformações de Lorentz, por exemplo. Então, o nome de Lorentz é mais conhecido. E Poincaré foi quase esquecido. Mas em 1905, ele publicou, primeiro, um resumo do trabalho fundamental dele na revista da Academia de Ciências de Paris, né, que só publicava trabalhos curtos. Então, é um trabalho de poucas páginas, onde não tem as deduções, não tem a maior parte dos desenvolvimentos, mas a teoria está lá. E uma versão mais longa do trabalho, ele preparou e apresentou em 1905, na Itália, numa viagem que ele fez, e os italianos pediram para ele publicar na revista da Universidade de Palermo, onde ele tinha ido dar palestra. E demorou um ano para sair a publicação. Então, na verdade, o Einstein publicou antes do que o Poincaré, né? Mas não há dúvidas de que o trabalho do Poincaré foi escrito antes da publicação do Einstein. E, em termos de resultados testáveis experimentalmente, quase tudo é equivalente. Então, a modificação do período dos relógios, quando os relógios se movem a alta velocidade em relação ao observador, eles andam mais devagar, o encurtamento dos comprimentos, a questão de sincronização de relógios, duas coisas são simultâneas para um observador, não são para outro observador, o aumento da massa de uma partícula com a velocidade, isso tudo já tinha sido obtido antes. Mas havia uma concepção diferente a respeito da teoria em Poincaré e Lorentz, de um lado, que aceitavam o éter, que é uma coisa que o Einstein vai rejeitar. Então, tem diferenças importantes. Quer dizer, em termos de fundamentos, a matemática pode se equivaler à previsão de resultados empíricos também, mas em termos de pressupostos, né? Eu acho interessante isso, porque isso mostra, às vezes, a gente pode não ter certeza, né? Mas pode ser algo que pesou, talvez, para uma das teorias se tornar tão mais conhecidas do que a outra, né? Na medida que eu penso assim, o século XX, vamos dizer, o éter acabava tendo um fundo mais misterioso, religioso, que poderia ser conveniente, né, para o século XX, princípio do século XX, dizer que esse capítulo está encerrado, né? Como tanta coisa em relação à religião, se pensou em tá resolvida a questão, né? Eu fico imaginando, o Einstein, além de ter mostrado a língua, né, ele acabou tendo uma opção assim, de fundamento, né, mais contemporâneo, né? Quer dizer, o éter... o éter volta, Roberto, depois ou não? Outro dia eu vi alguma coisa dizendo o zigue-zague do éter, né? Para a época,
Talvez para o nosso telespectador entender mais, o que é a ideia do éter, né? Que talvez tem gente que Sim. eternamente tem alguma... Sim. No século XIX, aceitava-se que a luz era uma onda e essa onda não podia se propagar no nada. Então, entre o Sol e a Terra, como é que a luz vem? Precisa ter alguma coisa, que seria o éter, e no éter há vibrações e a luz, esse tipo de vibração no éter, assim como o som são vibrações do ar, a gente tem ondas na água, etc., mas não pode ter uma onda no nada. Então acreditava-se na existência desse éter como uma base substancial para explicar não só a luz, mas também forças eletromagnéticas. E essa ideia é mantida por grande parte dos físicos do final do século XIX. O Maxwell aceitava isso, Lorentz vai aceitar, Poincaré vai aceitar, mas esse éter ele não podia ser observado diretamente. O que você observava era a luz, não o éter. E então o Einstein vai rejeitar o éter, que ele classifica como uma noção metafísica, alguma coisa que não devia estar presente nas teorias físicas porque não pode ser observado e que deveria então ser jogado fora simplesmente. Vamos ficar com aquilo que a gente pode observar. E essa era uma tendência de vários filósofos da ciência do fim do século XIX que o Einstein estudou quando ele tinha 20 e poucos anos. Eles formaram um grupo de estudos para estudar coisas principalmente de matemática e filosofia da ciência. Tinha o Hablitz, tinha o Solovin, que era um outro amigo dele, eles se reuniam todas as semanas para ler. E eles leram filósofos importantes como Estmar, né, o Karl Pearson e outros empiristas do fim do século XIX que propunham essa rejeição de tudo que não pudesse ser observado. Enquanto que o Lorentz e Poincaré são de uma geração mais antiga, que não viam nada de errado em você ter na física uma coisa que você não pode observar, desde que ela pudesse ser usada para explicar, para entender os fenômenos, para entender o que é a luz, para entender o que é eletricidade, por exemplo. Então há esse debate entre duas posições divergentes nessa época. Mas o próprio Einstein, ele retorna a uma ideia de éter em 1920. Então, ele volta a aceitar a ideia de um éter depois que ele desenvolve a relatividade geral e ele vê que na relatividade geral o espaço tem propriedades físicas, né? Que então, perto de uma grande massa, como uma estrela ou Sol, o espaço-tempo tem propriedades diferentes e muda o movimento da luz que passa lá perto, e ele chega à conclusão de que você não pode dizer que esse espaço é uma coisa sem estrutura física. Então ele passa a falar sobre o éter da relatividade geral. Com essa linguagem. É o espaço-tempo dele, é o éter da relatividade geral. Aproveitar o gancho, Roberto, quando você mencionou esse desvio, né, que uma grande massa causa no caminho da luz, né, vamos dizer assim, na propagação da onda luminosa, aí entra uma importância do Brasil, né? Vamos contar para os telespectadores aqui que o Brasil teve uma importância nessa história por causa da observação, justamente, acho que a primeira evidência desse fenômeno, né? Quer dizer, isso era uma previsão teórica da teoria da relatividade geral, né? E que, enfim, estava previsto pelo grande Einstein e companhia, mas não havia sido verificado, né? Como é que o Brasil entra nessa história aí? Isso. 1919 é exatamente a época em que Einstein vai se tornar famoso, porque então a primeira previsão da relatividade geral vai ser confirmada através do estudo da posição de estrelas que são medidas durante um eclipse solar. E os eclipses solares eles não são vistos de toda a Terra ao mesmo tempo, né? Tem regiões da Terra que são privilegiadas para cada eclipse solar, e esse eclipse podia ser bem observado numa região da costa da África e no nordeste do Brasil. Então uma equipe de astrônomos ingleses, lideradas pelo Eddington,
Arthur Eddington, que era o grande defensor da teoria da relatividade na Inglaterra. A Inglaterra resistiu muito à teoria da relatividade geral. Então, o Eddington organiza essas duas expedições, uma para Sobral, no Nordeste, e outra para a África, onde vão ser feitas essas observações em 1919, em que é então confirmado quantitativamente o efeito previsto pelo Einstein de deflexão, de encurvamento do movimento da luz quando passa perto do Sol. E isso teve uma repercussão fantástica. Quer dizer, a partir de 1919, com essa confirmação, que Einstein se torna conhecido no mundo todo. Antes ele é um físico bom no meio dos outros. E a partir de 1919 ele aparece em jornais, em revistas, é convidado para conferências no mundo todo e até vem para o Brasil e para a Argentina. Foi graças ao Nordeste que ele se consagrou. Graças ao Nordeste. Bom, Roberto, a gente está terminando mais um programa Nova Estela, Ciência e Debate. Eu acho que o programa de hoje foi especialmente importante porque a gente completou 100 anos da teoria da relatividade, uma grande revolução, uma grande transformação na física do século XX, na nossa física dos dias de hoje, né? E que infelizmente ainda não é uma teoria muito conhecida da população, né? A gente tem vários livrinhos aí que valeria a pena o pessoal buscar, ABC da relatividade, relatividade para principiantes, relatividade em quadrinhos, né? Então eu acho que o programa foi muito instrutivo e eu espero que o Roberto volte aqui no Nova Estela Ciência e Debate para outras importantes discussões sobre temas da nossa ciência contemporânea. Nova Estela Ciência em Debate vai terminando por hoje e esperamos que esse debate ajude, como as estrelas lá no princípio da Renascença foram uma grande transformação, né? Um céu que era tudo fixo e imóvel, de repente tem uma estrela nova iluminando um pouco as cabeças e as sentenças aí para a gente poder encontrar os caminhos da nossa história.